Isso pra mim eu acredito Também muito acho. e recomendo que todos os founders tenham que fazer isso. Se você não é capaz de acreditar no seu PPT, no seu negócio e tirar dinheiro do seu bolso, eu não tô falando de 100 mil, 50 mil, que seja 10, 15. Não importa. Não importa. É a primeira prova que você acredita. E os outros sócios que entraram comigo também fizeram isso. E pra mim isso tem um valor muito grande. Quando você tira do seu para acreditar na ideia, isso se materializa. Que hoje a gente percebe, muito pelas empresas que a gente atende, desde startups até empresas mais tradicionais, a dificuldade que algumas empresas têm tido de engajar o jovem geração Z, por exemplo. E aí tem esse conflito de geração, né? Poxa, não, mas porque eles pensam diferente, porque é assim e tal. E aí uma coisa que eu sempre falo é assim, a gente tem que aceitar, ponto. Isso é uma coisa, é um fator que você não pode mudar. O que a gente tem que fazer é, como empresa, se adaptar, né, a essa mudança cultural e entender o que a gente pode fazer de melhor com todas as gerações trabalhando juntas. E eles foram abrir a sacola, eles abriram 2 ou 3 sacolas, eles ficaram surpresos, não só com a quantidade, mas com a qualidade do produto. E aí, não sei como é que a gente endereçou, mas é muito gostoso de você ver. Eu tava ali, fui impactado, sou investidor, sou membro do conselho, tá? De repente fui impactado e vi uns influencers e falei, caramba, é natural, orgânico, né? mesmo, natural. É natural. Olá, seja super bem-vindo ao podcast Líderes Fora de Série. Meu nome é Carolina Augusta, eu sou host desse podcast, CEO da Boomit, e eu tenho aqui 2 pessoas mais que especiais, Lucas Infante, CEO da FoodSave, e também um parceiro aqui, um grande parceiro, o Diego Rondon, da Evolve, e ele vai se apresentar um pouquinho aqui pra gente e também Obrigado. fazer as devidas apresentações do nosso convidado de hoje. Obrigado, Carol. Sou Diego Rondon, CEO e co-founder também da Evolve e da Founders Choice. A Founders Choice, que é o nosso veículo de investimento focado em founders incríveis. E hoje a gente está com um founder incrível aqui, o Lucas, da Food2Save. Já adiantando, conto um pouco da história, que me aparece numa padaria, um cidadão, com um PowerPoint horroroso e um site que não funcionava. Me vendendo um sonho, me vendendo uma ideia de um projeto incrível, carregado de propósito, mas também um empreendedor fantástico. E foi esse empreendedor que eu comprei, né, Lucas? Comprei aí, investi no PowerPoint, coisa que eu nunca tinha feito. Fiz follow-on, coisa que eu nunca tinha feito. Prazer estar contigo aqui, Lucas. Obrigado. Que viu? excelente e honrosa abertura, né? Maravilhoso. Prazerzaço, Carol, de conhecer. Diego, já tenho o privilégio de chamar de amigo, conselheiro e um mentor aí muito querido, muito próximo, mas que bom que o PowerPoint foi assim, né, Diego? Acho que a gente pode olhar Genuíno, depois... né? Claro, né? Eu fui ali muito genuíno naquele ponto e falar, Diego, é o que temos, mas acredite em mim. E acreditou realmente, né? Então isso é legal. E estava até escutando aqui a aula antes, aqui a outra gravação anterior a minha aqui, e é muito legal, é justamente acreditar no empreendedor, acreditar na ideia, ter esse brilho no olho de entender como que eu vou construir algo em cima daquele material, porque é um mero material, né? O que faz dito o jogo ali é a execução, e foi isso que a gente faz e vem fazendo com a FoodSave. Muito legal, obrigado pelo convite. Muito legal, super honrada aqui. Bom, queria que você falasse um pouco, né, assim, eu dei uma olhada aqui, né, o Rondon também trouxe bastante informação, já não é a primeira vez que ele fala, né, da história do PPT. Eu acho que até seria legal, né, contar um pouco de onde veio a ideia da FoodSave. Eu acho claramente, acho que tem uma questão de propósito aí. Então, você contar, assim, qual foi o teu... assim, eureka, e como é que isso se conectou, e até você falar aí do PPT, né, dessa história do PPT, como é que você foi nesse processo de captar com o PPT, conta um pouco. Não sei se era só PPT, tá? Então... Não, tinha um site que não funcionava também, viu? Tinha um site que não funcionava. O site era só visual ali mesmo, mas funcional zero. Bom, eu vou começar um pouquinho antes, mas de forma bem breve, a minha criação, porque eu acho que o propósito vem muito disso, né? E falando depois um pouquinho sobre autoconhecimento, de entender como que chega a FoodSave e qual o significado que ela tem na minha vida, isso é muito legal. Eu sou filho único e não fui mimado, pelo contrário, eu também. Mas vivi então temos vários. Eu fui criado num lar que, obviamente, eu tinha que valorizar muito o que tínhamos na mesa, nunca passei nenhuma necessidade, pelo contrário, tenho um orgulho tremendo da minha criação, mas desde o comecinho foi plantada uma semente na cabeça do Lucas de que, assim, valorize o que você tem, os seus valores, né, e a sua ética é realmente algo que vai te levar para outro patamar, é isso que você permanece ao longo da sua vida, independente da circunstância, mas que principalmente foi pautada muito de conquistar.
né? Então, assim, trabalhe para conquistar, busque seus objetivos, se encontre, né? Eu era muito jovem para isso, mas meu pai e minha mãe sempre fizeram muita questão disso. E dado esse ponto, eu sempre tive a oportunidade, em tempos de colégio e na própria faculdade, de ser muito ligado à questão sustentável, né? Então, desde grêmio de faculdade até em grupos de escola, eu era um cara mais inquieto com reciclagem, um cara mais inquieto com resíduos, mais inquieto com o futuro do mundo em relação a vários aspectos de sustentabilidade. E isso sempre gerava uma luzinha na minha cabeça, né? Como é que eu poderia fazer algo diferente? E aí tive alguns empreendimentos, tive loja eu vendia roupas de saldo de coleção, então isso para mim já foi um primeiro passo, ou seja, roupas com pequenos defeitos, uma calça jeans com botão defeituoso, uma camiseta com um pequeno remendinho ou com alguma coisa. Processo de uma certa reciclagem, Exato, não é bem isso? Que eu já acho fascinante, mas acaba sendo, é a logística reversa, inteligente. Sim, um outlet, né? Exato, perfeito, numa menor proporção. E depois tive uma outra oportunidade, trabalhei alguns anos numa empresa de gás, né, e tive uma distribuidora aqui na Grande São Paulo, e eu tive uma oportunidade de implementar, como eu trabalhava em comunidades, de implementar projetos que eu via super valor sobre a educação, conscientização, utilizando da nossa logística, né? Porque o gás, o botijão gás de cozinha, ele está presente em 98% dos lares. E aí implementei uma questão de coleta de pilha, coleta de óleo de cozinha usado, e através disso eu comecei a me encontrar de uma forma muito profunda. Eu falei, realmente isso, em algum momento, eu vou entender. E aí, nos últimos alguns anos atrás, eu morei fora do Brasil, morei na Espanha durante 7 anos, e como qualquer empreendedor, eu não queria trabalhar para ninguém. Depois que você empreende e é picado por esse bicho, é difícil, né? Você ouvir algo, você quer construir, e eu tive uma franquia de supermercado fora do Brasil. Empreendedor serial, esse aqui também. Serial, não em startup, mas em negócio. Qual foi? Foi uma franquia do Carrefour. Olha. Recentemente no Brasil agora tem um modelo de Carrefour Express, é um modelo de proximidade. É uma franquia com 250 metros quadrados, mas que atende os bairros ali do entorno. E faz muito sentido, né, na lógica da Espanha. E é algo que no Brasil vem ganhando muita notoriedade. Inclusive, até falei ontem num painel sobre isso. Oxo tá crescendo absurdamente. Ótimo exemplo. O Pão de Açúcar Minuto, o Extra Bairro, enfim, outros ali. Ninguém mais quer naqueles grandes mercados. Aquela compra de carrinho, atacarejo, enfim. É mais uma questão de cultura que vem mudando legal. E aí, nessa oportunidade, foi a primeira vez que eu empreendi com alimentos, né? A primeira vez. E aí, sim, algo que mexeu comigo profundamente. Doeu. Doeu mesmo, porque primeiro que eu peguei pré-pandemia e depois da pandemia, o único estabelecimento aberto dos bairros próximos ali, dos 3, 4 bairros, era o supermercado e a farmácia. Então, a gente se deparava com uma situação onde filas, algo que assim, tenho registrado que eu falei, isso foi uma cena de guerra, triste, né, da pandemia, filas para entrar, a gente controlando a entrada, muitos produtos e abarrotando para o pessoal ter o que comprar e tudo mais, e mesmo assim tinha excedente, tinha produto próximo a vencimento e tinha produto que ia parar no lixo. Por quê? Por erro de compra, pelo desafio logístico que estava no momento da pandemia. E aquilo numa certa manhã, como todos os dias, mas uma certa manhã que eu nunca me esqueço, que foi o dia, um sábado de manhã, eu estava sozinho lá na loja, e olhei pilhas e pilhas de iogurte, olhei um monte de frutas e legumes que aos meus olhos ainda estavam bons, e eu me senti um inútil, porque eu falei, eu como gestor, proprietário do meu negócio, eu estou fazendo doação, eu estou fazendo promoção, a gente está em plena pandemia, o que mais eu posso fazer para dar vazão a isso? E tem uma série de coisas que envolvem. Nesse momento, Carol, Diego, foi quando eu falei, eu acho que eu tenho que começar a me aprofundar nesse tema. Eu acho que a questão da sustentabilidade ou que eu posso mudar o mundo vai ser nisso. E aí foi quando eu comecei a mergulhar em tema de desperdício de alimentos. E estando na Espanha, foi quando eu comecei a me aprofundar nisso, entender a cultura lá fora, falar, tem um mercado, mas um mercado de aspecto social, ambiental, de impacto gigante aqui, e é nisso que eu vou mergulhar. Foi aí que eu comecei a materializar e construir o que seria a FoodSave, o que é hoje no Brasil. Esse foi o estalo. O estalo. E fala um pouco pra gente o que é a FoodSave. Legal. Como é que ela pode me ajudar ou ajudar o... Maravilha. A FoodSave ela é um marketplace, né? É um aplicativo que o objetivo principal é evitar desperdício de alimentos no varejo, na etapa final da cadeia do alimento. E qual que é a ideia principal? Quando a gente fala de marketplace, como é que eu equilibro as duas pontas, né? O B2C, o usuário e o estabelecimento. E fazendo o MVP, a prova real, e vivendo isso como empresário do ramo alimentício, eu entendi que a dor estava no B2B. Porque usuários, e aí eu já vou falar sobre isso, as vantagens do modelo, estava mais claro. Mas qual que era a dor aqui? Eu tenho excedente,
né? Eu tenho próximo a validade, produto que vai ser desperdiçado. Eu não tenho previsibilidade disso. Se eu tivesse, não teria excedente. E, ao mesmo tempo, eu já tenho muita operação. Eu não queria um grau de complexidade maior. Então, como é que eu contorno isso? Então, eu comecei a entender a dor do estabelecimento. Então, antes de falar disso, a gente conecta vários estabelecimentos do ramo alimentício, padaria, supermercado, restaurante, confeitaria, cafeteria, que possuem esses produtos, né, que ainda estão aptos, mais próximos ao vencimento. A gente vende a uma base de usuários através de uma sacola surpresa. Eu vi que é uma sacola surpresa. Exato, que é algo muito provocativo e a intenção é essa. Então, a sacola é doce e salgado misto. Então, basicamente, imagine, Carol, aqui em São Paulo, a gente tem quase 500 padarias só em São Paulo. Imagina que você vai comprar de uma padaria tradicional, daqui de São Paulo, uma sacola doce. Você não sabe se é um bolo de brigadeiro, um bolo de cenoura, um sonho, enfim, o que for. Mas você sabe que é desta padaria que está com 70% de desconto e que é para consumo imediato. 70%? Esse 70%, porque essa é a vantagem. Por exemplo, se eu for celíaca ou tiver, sei lá, diabética, eu consigo nessa caixa surpresa eu dizer que, putz, não adianta você me trazer coisas com glúten ou coisas com açúcar que eu não vou comer. Ainda não. Que aí o desperdício, ele... Ainda não. Hoje o que a gente tem na plataforma vegetariano, vegano, que a gente consegue caracterizar, mas hoje é um grande desafio isso, né? Eu tô Até falando a contaminação Sim, e tudo mais. principalmente do celíaco. Né? Exato. O que a gente faz, Carol, mas é um ótimo ponto e a gente olha muito para isso, é a gente avisar esse conceito de surpresa e, claro, ligar para o estabelecimento. Tem muitos clientes celíacos que ligam e falam, olha, eu queria entender, um tipo de produto que eu posso consumir, e o estabelecimento tem total propriedade para esclarecer. Mas só para entender, a sacola surpresa, ela vem com, por exemplo, eu vou pedir lá, vem com coisas que são do mercado, da padaria, ou, sei lá, de qualquer outro estabelecimento, ou não? É só mercado ou só padaria? Eu escolho isso ou realmente é um mix? Hoje, quando você comprar de uma padaria, aqui em São Paulo, a padaria em São Paulo é um shopping, né? Exatamente, né? tem tudo. Vende tudo, né? Exato. Mas a padaria comum, né? Você tem a padaria como segmento, sacola doce, salgado e mista. Quando você vai numa grande superfície, a gente tem várias que são supermercados ou empórios, Sim. você tem as subcategorias. Tá. Então, dentro do supermercado X, você tem a categoria de padaria. Então, você vai visualizar qual é o supermercado, qual é a bandeira, qual é a categoria e qual é a sacola. Então, você como usuário tem pão de açúcar, por exemplo, categoria de padaria, sacola doce. Você consegue ter essa visão. Então, você tem Você consegue ter essa separação. Perfeito. Tá. Exato. Legal. Só não sabe o que vem exatamente. Aí entendi que, beleza, talvez a dor do vendedor você conseguiu rapidamente. Ele fala, poxa, claro, me ajuda, realmente, eu não quero desperdiçar, não quero perder dinheiro. E como é que você fez a outra ponta? Né? Como é que você entendeu que esse público estaria disposto a ter uma surpresinha em casa? Legal. Só para fechar da parte do B2B, desculpa. Não, mas tá ótimo, mas ainda é um desafio, né? Ainda é um desafio então porque a gente vive num país ainda que o empresário fala, eu já jogo fora, já tá na minha margem, eu já considero. É difícil, é cultural. O nosso desafio de conscientização é cultural. Como é que eu mobilizo? E é o que a gente vem fazendo. A partir do momento que entra... Mas pra ele não é prático fazer isso? Ou não? Isso gera pra ele um processo logístico interno de operações? É completamente simples. Essa é a beleza do negócio, da plataforma, porém é cultural. É questão de mudança. A gente estava falando agora, vocês estavam falando sobre empresas familiares. Você vai entrar numa empresa, uma padaria que tem 25 anos, você fala, doutor Armando, agora a gente vai vender o produto numa sacola surpresa. Você tá maluco. Jamais vou colocar o meu que vender produto sacola surpresa? Você tá louco, maluco? Você sacola surpresa? Joga fora e acabou. A gente faz aí, já põe na margem aí, meu amigo. Já funciona há 30 anos. Quem é você? É a cultura, e tem é o que ser sacola conservadorismo. surpresa, né? Sim. Porque naturalmente você não tem como prever aquilo que vai vencer ou não. É esse o segredo do crescimento. É o nosso pilar principal. É a sacola cliente surpresa. final aceitar que vai ser o que Porque o outro modelo já existe. Se eu for na loja física, no varejo hoje, já tem uma sessão próxima ao vencimento. O que a gente traz é complementariedade. Tá, exato. Perfeito. E aí você me perguntou do B2C, né? Não somos da geração TikTok, né? Mas sou muito grato a ela. Mas o que é bacana? Quando a gente começou, né, a gente falou aí do capô do Fusca, né? Esse capô do Fusca é famoso, né? Tem o guaxinim rodando. Os guaxinins são os founders no começo, né? Quando a gente começou via, antes do maravilhoso PPT, né? Depois, a gente começou via Instagram, né? E a gente entendeu como é que a gente vai disseminar um negócio desse. Primeiro, qual é o tom que a gente quer passar sobre isso e como. Então, a gente começou a colocar sacolas nessa validação no MVP.
pedi que as pessoas, familiares, amigos e próximos postassem no Stories. Pô, mas eu tenho 200 seguidores, não importa, são 200 pessoas São as impactadas. pessoas que estão te ouvindo. Algo que a gente começou lá atrás e que ganhou uma proporção gigante. Hoje, 84% do nosso crescimento de base de usuários, que chega a quase 5 milhões de usuários no Brasil, é crescimento orgânico. Olha. É pegar vídeos no TikTok. Porque é muito instagramável, né? Total. Surpresa é muito instagramável. A nossa cara é a sacola surpresa. Então as pessoas no TikTok ou no Instagram postam, galera, tô abrindo aqui em tempo real, vamos ver essa experiência, tô nervoso, tô aflito aqui, vamos ver. Tô nervoso, é ótimo. É maravilhoso. Como é que é? No começo A nervoso. pessoa tá sentindo até um influencer, né? Tem um pouco dessa brincadeira, Não, mas total. Não, Olha, tem os recebidos, influencers né? já Os fazendo, recebidos. E é legal, a galera fala assim, vários, assim, isso eu acho maravilhoso. Não é publi, hein? Me patrocina não é Food publi. Save, maravilhoso, né? E a gente vê muito isso. Então, é um crescimento orgânico, tá? Puxa, a gente, obviamente, atualmente, a gente olha para marketing e tudo mais, mas é mínimo próximo à atração que a gente tem orgânica. Então, é o boca a boca. É viral. É viral. É viral. É viral porque a experiência de unboxing, todo mundo pode ser um influenciador naquela experiência. E aí é boca a boca. Então, a gente começou pelo Instagram, ganhou uma notoriedade no TikTok muito grande, é quase 1 bi de visualizações, é muito grande. E YouTube recentemente. Mais, né? E YouTube recentemente deu uma... YouTube a gente tem até aquela história, né, de uma situação que alguns influencers também pediram, né, publi, até mandei, e eles foram abrir a sacola, eles abriram 2 ou 3 sacolas e ficaram surpresos, não só com a quantidade, mas com a qualidade do produto. E aí, não sei como é que a gente endereçou, mas é muito gostoso de você ver. Eu tava ali, fui impactado, sou investidor, sou membro do conselho, de repente fui impactado e vi né, os influencers e fala, caramba, é natural, orgânico, né? Mesmo, natural. É natural. É muito legal. E acho que o boca a boca, não só do vídeo e tudo mais, mas a capacidade que tem é alimento. Alimento é momento em família, momento entre amigos, é um momento que a pessoa quer ter uma boa experiência, quer ter uma boa surpresa. Então a capacidade de viralização, né? Exato, de falar, puxa, eles fecharam essa marca aqui super legal de restaurante, de padaria que eu adoro. Pô, eu vou comprar, porque eu já conheço, tem muito disso. As pessoas se identificam com determinadas categorias. Porque lá no aplicativo tem, né? O estabelecimento. Você vê, é um marketplace, então você vê. Tem aquele chocolate delicioso. Exato. Já comi muito excedente chocolate. de Páscoa agora. Que excedente de Páscoa tem bastante. Consumidor assíduo aí de doces e chocolates. Mas muito legal. Então interessantíssimo. É dessa forma. Tá, muito legal. E aí, me conta um pouco. Principais desafios nessa jornada, né? Você falou, puxa, tem a cultura, né, do proprietário ainda, uma empresa familiar. Eu entendi que talvez pro lado B2C não seja o teu maior desafio, né? E aí, como é que você vem fazendo esse movimento? Fala um pouco de equipe, né? Como é que você foi dessa ideia, você foi crescendo e transformando no que é hoje? Legal. Carol, acho que o principal dor, assim, de sair de um PPT para uma empresa com quase 100 pessoas, em menos de 3 anos, mas com o crescimento que tem, primeiro, são pessoas, né? Tudo são pessoas. Por trás de um CNPJ tem vários CPFs. Assim como você vendeu o PPT para o Rondon, você vendeu para os seus... Para outros 3 sócios, eles são os 3 primeiros malucos. Isso, o Guido, o Fernando e o Murilo, responsáveis pelo marketing, pela tecnologia e pela operação, foram os primeiros a acreditarem. E ali era absolutamente nada. Né? Nada, era um tinha papel, nada, você não tinha nada. Era confiança plena em mim e no negócio. Eles né? eram amigos? Eles vieram de onde? É curiosa essa história. O Murilo eu já conhecia há alguns anos, trabalhei com ele na Ultragás, no Grupo Ultra há alguns anos, já nos conhecíamos e tinha vários amigos em comum. O Fernando eu conheço há 20 anos, esse foi desafiador. Você chamar o seu melhor amigo praticamente de infância para estar do seu lado, tem que estar muito clara a expectativa ali, a gente foi muito bem alinhado, então sou muito grato a isso com os dois. E o Guido foi muito legal, porque eu falei, gente, não conheço ninguém de tecnologia, a gente precisa pegar indicações e conversar, e foi um namoro, e aí o Guido hoje é nosso CTO, mas também a cara da Food, a cara do time. Mas acho que o grande desafio, Carol, Diego, acho que primeiro entender quais são as prioridades naquele momento. Então, quando a gente começa a construir a Food Save lá no começo, bom, primeiro eu preciso validar.
Preciso validar, esse negócio precisa funcionar, não adianta ficar vislumbrando. Pergunta, você validou antes de buscar investimento ou o PPT já te trouxe um investimento e aí você partiu para validar? O primeiro investimento foi do nosso bolso, né? Bootstrapping. Antes de apresentar o maravilhoso PPT, a gente tirou do bolso. Isso para mim eu acredito Também muito acho. E recomendo que todos os founders tenham que fazer isso. Se você não é capaz de acreditar no seu PPT, no seu negócio e tirar dinheiro do seu bolso, eu não tô falando de 100 mil, 50 mil, que seja 10, 15. Não importa. Não importa. É a primeira prova que você acredita. E os outros sócios que entraram comigo também fizeram isso. Que para mim isso tem um valor muito grande. Quando você tira do seu para acreditar na ideia, isso se materializa. Então, primeiro a gente validou. Validou como? A gente foi pra rua. Literalmente do jeito com o que eu tinha, do que estava na mão. A gente criou um vídeo. Sacolinha de papel. Sacolinha de papel. Entramos numa loja de embalagem, compramos uma sacola qualquer. Batemos em 200 estabelecimentos. 2 abriram a porta. 2 padarias em São Paulo. E falaram, deixa eu testar. Mas que garantia vocês têm? Tem usuário? Eu falei, não temos. Temos uma ideia e temos a nossa. Então, eu queria que você acreditasse na ideia e nos permita construir. Se você acredita que dá para evitar desperdício, você acredita que é uma solução boa para você, você me permite construir? Foi aí que a gente começou. E aí, depois que você valida o negócio, é muito legal essa... E aí você fez, só porque essa parte do MVP Claro, é bem fica à vontade. legal. Então, você conseguiu essas 2 padarias e aí depois você falou, bom, agora eu preciso achar compradores. Como é que você fez esse movimento? A primeira base de compradores eram a minha mãe, os parentes do Murilo, os nossos amigos do Instagram, esses eram nossos compradores. Sim, E aí válidos. a beleza da rede social é que os amigos têm amigos que têm primos. E aí todo mundo foi... E a gente entendeu que quando a gente vibrava que 10 pessoas familiares, entendam, compravam sacolas por dia, quando virou 100, quando virou 1000 por dia, a gente começou a falar, opa, tem um negócio aí que tá funcionando. E aí, conforme a demanda, a gente foi construindo, mas acho que o maior desafio é entender a prioridade daquele momento, porque eu ficava, não adianta vislumbrar, eu quero ter um aplicativo, mas espera aí, amigo, vamos um passinho antes, né? Vamos materializar, vamos começar a operação, para que eu vou ter um aplicativo se não tem nem como atrair o usuário? Vamos entender como que a gente constrói. Então, a gente nasceu de Instagram e depois lançamos um site, e desse site, né, funcionando, a gente partiu para o aplicativo. Mas o grande desafio ali, Carol, para mim é prioridades naquele momento e pessoas. Em que momento eu preciso de alguém? Qual é a minha capacidade de equilibrar pratinhos naquele começo, 10, 15 pratinhos, e delegar, se só tenho eu e meus sócios? Pô, eu preciso de alguém no administrativo? Não, a força é comercial? Já preciso olhar a tecnologia? Então, isso para mim é o maior desafio. Até o momento que você começa, opa, temos uma empresa. Agora eu olho para um departamento de pessoas, agora eu tenho uma área de marketing. Então, isso para mim foi o maior desafio, e é até hoje, né? Mas eu acho que na validação é isso, de entender, porque você tem pouco recurso, você tem contra o tempo, porque você acredita no negócio, vê que ele tem possibilidade, fala, meu, eu tô no oceano azul, mas ao mesmo tempo eu posso ter vários tubarões entrando nesse meio. Para que caminho eu vou? O que eu vou priorizar? E o que eu sempre tive de pilar principal é a execução. A obsessão de um time de fundadores pelo negócio, e paixão não porque paixão te cega, mas é conhecimento e profundidade do negócio, é o que dita o ritmo. Porque não importa se eu vou ter 15 pessoas, no momento eu vou ter 100, 200, 300, mas somos nós 4, vamos fazer isso acontecer. Porque daí naturalmente a gente consegue transmitir para as próximas colaboradores, para os próximos investidores e para poder vender esse sonho. Eles estavam, todos ficaram full time no primeiro momento? Não, Foi uma migração, o Murilo no começo entrou comigo e saiu da onde ele trabalhava, e eu escanteei o Carrefour e depois repassei a franquia, porque não tinha cabeça para tocar os dois, né? Depois o Fernando ficou um tempo bem passageiro entre os dois, e depois a gente mudou, e o Guido também, o Guido já tinha saído, mas a gente ficou depois full time. Era uma condição. Assim, ninguém tá aqui, eu não tô aqui de brincadeira, né? Eu morava fora do Brasil, eu falei, eu não tô de brincadeira, eu não vou mudar a minha vida, literalmente mudei, por uma passatempo. Realmente a gente precisa se dedicar para fazer acontecer. Vocês precisam estar no negócio. E se vocês acreditam, vocês precisam estar. Essa é a resposta que eu precisava. Eu não precisava de palavras, eu precisava de atitudes ali e ações, entendeu? O que você enxerga para o futuro desse mercado, né, não só de alimentos? Eu acho que nos últimos anos, eu falo um pouco disso porque eu gosto um pouco sou meio simpatizante, né, disso. E eu vejo que tem mudado muito, né? Assim, a forma como as pessoas estão se alimentando, como elas estão se informando, pelo menos assim, pode ser na minha bolha, né? Pode ser que tenha um outro universo que eu não tenha contato, mas o que você está enxergando de tendências para os próximos anos e o que isso, de fato, pode impactar na Food Save? O que você, como CEO, você enxerga, né? Eu acho que tem dois grandes pontos macros que a gente pode trazer, né? Antes de falar de desperdício, falar sobre alimentos mesmo e práticas de consumo. A gente teve
sendo pleiteada no governo a questão da cesta básica brasileira, né? E eu vim escutando e está seguindo o João Galassi, que é um dos grandes parceiros e apoiadores do nosso modelo, que é o presidente da Abras, né, Associação Brasileira de Supermercados no Brasil. Realmente tem muita oportunidade, porque a gente vive num país onde 60% da população está inserida na classe C. A gente tem 30 milhões de pessoas passando fome. A gente não está num país onde falta alimento. A gente tem abundância de alimento. O que a gente tem é ineficiência na distribuição, na logística, jogos de interesses políticos e econômicos que completamente trazem um choque de realidade nesse sentido. Eu sempre gosto de falar que o capitalismo ele é vital para o crescimento de uma economia. No nosso modelo é um capitalismo consciente. Porque eu sempre acreditei que numa economia, e quando a gente vai falar de alimentação, se eu não gerar valor para todos os envolvidos, em algum momento isso vai despencar. Isso não vai fazer sentido. Então, quando a gente cria a Food to Save, como é que eu gero benefício para os empresários? Porque eles têm uma dor clara, que é desperdício de dinheiro e de comida. Como é que eu sano uma necessidade da sociedade brasileira de ter acesso a alimentos a preços acessíveis, em bom estado de consumo, obviamente. E, ao mesmo tempo, eu gero impacto ambiental, né? Ou seja, como é que eu estou contribuindo para o futuro, né, do nosso planeta, que está caótico, né? Porque comida vai para o lixo e lixo realmente a gente tem um impacto gigantesco, né? Isso a gente acaba falando pouco, mas é um impacto que não é... Emissão de gás de efeito estufa, a própria depredação de tudo, da onde ele é colocado ou não devidamente jogado, né? E nos aterros e tudo mais, tem uma série de problemas quanto a isso, que é a logística do alimento, né? Aonde eu descarto, de que forma correta eu descarto isso. Então, o primeiro ponto... A Food to Save, ela cumpre, Lucas, o ciclo do ESG, né? Você tem todos os pilares do ESG na Food to Save. E são poucas as empresas que têm esse apelo que podem falar isso de boca cheia, como a Food pode. Exato. E literal, genuíno isso. Genuíno. Né? Mas o primeiro ponto, Carol, eu vejo que é muito a oportunidade de suprir uma dor do Brasil, da nossa economia aqui, né? Da falta de acesso ao alimento, da capacidade financeira de adquirir alimentos, né? Com a taxa de juros que nós temos no Brasil, com a dificuldade que a gente tem para isso. E o segundo ponto, então, primeiro trazendo um lado de espaço, né? E falando de desperdício de alimentos, a gente está falando só de Brasil de 50 bi de dólares, né? A gente está falando agora, o tamanho, o mercado. Eu não estou olhando os 50 bi de dólares, eu estou olhando a quantidade de pessoas que podem ter acesso e estou vendo a quantidade de alimento que é jogada fora. A gente joga fora todo dia no Brasil 35 mil toneladas de alimentos bons para consumo. É inadmissível, é inadmissível. Então tem um ponto, Carol, o que eu vislumbro para a Food to Save? A gente nasceu como um movimento contra o desperdício, e a gente se caracteriza assim. Não é o aplicativo antes do movimento, é o movimento antes do aplicativo. Claro, é o porquê, né? Porque sem a educação e a reeducação da sociedade brasileira, não vai ser a sacolinha que vai mudar. A sacolinha é a cereja do bolo. Salvar a sacolinha tem que ter um significado ao longo daquela jornada. Carol tem que comprar uma sacola de um ovo, de chocolate, do que ela bem entender, mas ela tem que ter entendido antes o significado daquilo. Qual a importância de evitar? Mas a gente vai um passo além. Aonde eu olho? A cadeia do alimento é muito grande. Quando a gente fala do farm to table, né, da fazenda para sua mesa, eu tenho uma jornada muito grande. A gente está atuando em 10% dessa cadeia. Eu tenho 90% ainda. Entre colheita, transporte, armazenamento, distribuição, enfim, redistribuição do varejo. A gente começa a olhar de uma forma muito mais ampla. Então, hoje a gente tem uma relação com a indústria também. Se a gente não educar a indústria nessa consciência de desperdício de alimentos, não adianta eu só na etapa final querer falar com o varejo. Eu tenho que começar em toda a cadeia. Então, a Food to Save, o sonho grande e a ideia principal é que a gente conecte toda essa ponta da cadeia produtiva para reeducar o processo. Na raiz, literalmente, do alimento lá na plantação, para ter essa consciência. Por quê? Porque a ineficiência ao longo dela gera desperdício em várias etapas. 35% está no transporte inadequado, então ainda temos, né, o transporte inadequado de alimentos, o armazenamento, o excesso de produção sem o controle. Hoje a gente, isso é fascinante, tá? Mas assim, tem grandes redes, supermercadistas e grandes armazéns que ainda não tem uma gestão do estoque e a previsibilidade disso, acreditem se quiser. E a gente está no meio de inteligência artificial, a gente está falando que é uma compra de olho. A compra de olho. Falei, gente, não, mas isso funciona, mas está jogando fora. Então, o sonho grande ali, Carol, é construir envolver toda essa cadeia e movimentar o ponteiro no Brasil contra o desperdício de alimentos. Mas é ter uma base educada sobre isso. Não é só comprar sacola porque é benefício, mas na sua casa olhar para a banana mais escurinha, reaproveitá-la, congelá-la, mas é muito do que a gente faz nas redes sociais também.
Empresas líderes já utilizam nossa revolucionária calculadora People Performance Loss para maximizar o desempenho organizacional. Junte-se aos visionários que transformaram suas equipes e impulsionaram resultados. Estudos detalhados revelam que organizações que não abordam efetivamente a performance de suas equipes e líderes enfrentam uma perda média de 45% em receita. Nossa PPL foi testada e validada, proporcionando economias substanciais a essas empresas. Desenvolvida por especialistas em gestão de talentos e análise financeira, a PPL é a ferramenta de referência para CEOs comprometidos em otimizar não apenas a eficiência geral, mas também os resultados e crescimentos financeiros tangíveis. Nós analisamos métricas específicas que revelam o impacto financeiro direto na baixa performance, desde o nível operacional até a mais alta liderança. Descubra áreas precisas para intervenção e alavanque o potencial não explorado em sua empresa. Introduzimos uma abordagem inovadora para mensurar perdas de performance e, com isso, a PPL vai além das métricas convencionais, oferecendo uma visão única de impacto financeiro real da performance insuficiente em colaboradores e líderes. Antecipe-se a perdas futuras, identificando e corrigindo ineficiências hoje. Com a PPL, você não apenas resolve problemas atuais, mas também prepara sua organização para prosperar em um ambiente de negócios em qualquer cenário. Clique abaixo e acesse nossa calculadora agora. Perfeito. Acho que o FoodSave, para mim, soa como um negócio sexy do ponto de vista de contratação de pessoas jovens, né? E aí eu queria ouvir um pouco você, acho que o Rondon pode super, né, trazer insights aqui para essa conversa, que hoje a gente percebe, assim, muito pelas empresas que a gente atende, desde startups até empresas mais tradicionais, a dificuldade que algumas empresas têm tido de engajar o jovem geração Z, por exemplo, né? E aí tem esse conflito de geração, né? Poxa, não, mas porque eles pensam diferente, porque é assim e tal. E aí uma coisa que eu sempre falo é assim, a gente tem que aceitar, ponto. Isso é uma coisa, é um fator que você não pode mudar. O que a gente tem que fazer é, como empresa, se adaptar, né, a essa mudança cultural e entender o que a gente pode fazer de melhor com todas as gerações trabalhando juntas. E aí, quando eu escuto muito, né, você falar, eu fico imaginando, nossa, poxa, se tivesse lá 18 anos, né, eu ia gostar de trabalhar numa empresa que tivesse um CEO que fala como você fala, né, que traz um propósito, uma paixão, mas uma paixão com o pé no chão, de um negócio que, poxa, tem um caminho maior. Como é que tem sido vocês essa jornada de contratação de pessoas? Que tipo de perfis vocês têm atraído? Que tipo de desafios vocês têm enfrentado nesse ponto, né? Bom, lidar com gente é uma beleza, né? É um eterno aprendizado. O Diego me ensina muito, né, Diego, sobre isso. E eu sou apaixonado por gente, né? A gente erra, pode às vezes quebrar a expectativa, mas a gente tenta alinhá-las. Você falou um ponto muito legal, e eu tenho alguns cases dentro da FoodSave. A gente tem eu tenho mais ou menos 12 ou 13 pessoas ali na empresa, que vieram de grandes empresas, de tecnologia também, já sinalizando, eu topo um downgrade, porque aonde eu tô... Downgrade é redução salarial, só para ficar... redução, beleza. Eu topo uma redução salarial dentro da minha área para entrar nessa onda contra desperdício, porque eu me encontrei de vê-los, de ver o que vocês fazem, de consumir e acreditar verdadeiramente nisso. Isso vem ganhando uma proporção muito legal. A gente é abordado constantemente, LinkedIn, nas redes e tal. Os processos que a gente abre em média, para um analista ou para um coordenador, a gente recebe em 3.000 a 4.000 currículos num prazo de 5, 6 dias. A nossa área de people, gigante, fica maluca, mas eu fico fascinado. E é muito legal porque as redes sociais hoje, elas nos procuram. Puxa Lucas, puxa Murilo, Guido, Fernando ou o time de people. Sou apaixonado, sou fã, sou usuário e quero contribuir com o meu trabalho, com o meu tempo. Isso é muito legal, isso me enche de orgulho e muitos cases aí que eu recebo que eu fico emocionado, assim, é muito legal. Então, primeiro sim, é um atrativo. E como que a gente lida com isso, né? Contratar não é fácil, né? Uma coisa é estar apaixonado pelo propósito, uma coisa é uma pessoa que também vai entregar, que está alinhado. Então, eu sempre falo em todo, primeiro alinhamento de expectativa. Né? É só um vislumbramento aí, ou realmente vamos de corpo e alma, vamos fazer isso
isso ser construído antes do impacto, tem um trabalho sendo feito aqui para isso para crescer. Então, sim, a gente atrai muita gente jovem, a gente tem muito projeto de TCC, de doutorado, de muita coisa aí que nos chamam para falar sobre a Food to Save, sobre a tese da Food, sobre o impacto, e a gente, né, tudo que a gente pode participar, a gente participa. Então, a parte de contratação, e a gente vem aprendendo muito com isso, como é que a gente filtra muito bem as necessidades, quais são os perfis, e numa era de diversidade, né, como é que a gente trabalha isso? Hoje praticamente 50% do time é feminino, a gente vem muito equilibrando isso, a gente tem a parte de PCD, que a gente está entrando agora, a gente contratou nosso primeiro estagiário, então é muito legal, a gente está começando a trafegar num meio diferente com a escala. Mas trazer gente, Carol, qualificada, gente antenada, e alinhada com o nosso propósito é fundamental. Então, para mim, você pode ter Harvard, você pode ter Stanford, você pode ter, mas tem que ter o fit cultural. E o fit cultural é ter entendimento de onde está entrando. Você está entrando numa empresa que cresce 15% ao mês, que tem um guaxinim embaixo do capô, que os founders põem a mão em muita coisa. Isso não quer dizer microgerenciamento, mas quer dizer que tem uma horizontalidade dentro da empresa e a gente é muito próximo, porque a gente está construindo ainda. E a gente tem muita coisa para aprender, sabe? Então, você pega uma geração dessa nova, é apetite de fazer. Fala, vambora. Então é legal. E a gente deixa claro isso no processo. Você sabe onde você tá entrando? É assim, assado. Porque eu prefiro pecar pelo excesso, né? Do que depois entrar e falar, puxa, não imaginei que era assim. Eu lembro que, só pra fechar no começo, a gente tinha, sei lá, umas 6 pessoas, sei lá, umas 10 pessoas, quando eu chamei o Guido. São com quantas pessoas hoje? Hoje são 80 pessoas. E o Guido falou assim, pô, que legal, hein, cara, vocês já estão com umas 300 pessoas aí e tal. Eu falei, mas onde você leu isso? Não li, mas tô acompanhando nas redes e tal. Eu falei, meu amigo, você vai ser o 10º da empresa. Então, assim, não é isso, tá? Então, quando a gente... só pra te pôr na realidade aqui, não é, mas é bem legal isso. É que às vezes a gente, ou com a própria Evolve, utiliza a consultoria, obviamente sempre com o founder chorando preço e tal, né? Normal. Mas eu, na cadeira de conselho com a Food, a gente preza, e o Lucas é muito claro nisso, por contar o que está acontecendo. Sim. E quando a gente está trazendo executivos, pessoas mais sêniores de mercado, a gente já teve alguns que não vieram. Muito bons, a gente queria muito, tinham fit e tal. A gente fala, mas a situação é essa. Vai ter que arregaçar a manga, não vai chegar aqui e montar um time. Tô fora, não As quero. pessoas não claro, vêm. é frustrante, cara. Não, maravilhoso, mas não, é frustrante. É melhor a pessoa dizer claro, não do que depois fazer entrar, corpo mole. E aí você fica 6 meses ali patinando e não... Carol, mas algumas coisas vezes aconteceram, isso é frustrante. Não, eu, assim, tenho amigos que não vieram, né? Pessoas que eu conheço, próximas, muitos deles, ou acho que todos eles, eu conversei também. E assim, eu acho que eles vão se arrepender amargamente, infelizmente. Faz parte deles. Né, é isso. Mas isso é assim, é o que você falou, eu prefiro, mas é frustrante, né? Você fala, puxa, mas é um negócio tão legal, eu acredito tanto, mas é time, né? É momento. A pessoa que você tá construindo o time que vai do 0 pro 1, não é a mesma que vai ser do 1 pro 10. E isso eu tenho aprendido na prática. Conta um pouco pra gente, como é que você aprendeu isso? Eu acho que no dia a dia é entender gente que tá conosco no primeiro grupo de 10 pessoas, que ou a pessoa evolui, porque eu diariamente como CEO, não só como ser humano, mas como profissional, eu tenho que me adaptar. Eu tenho que mudar, eu tenho que entender que minha capacidade de delegar, de gerenciamento é completamente diferente. Da onde eu tenho que estar gastando minha energia, alocando tempo, que é o mais precioso, muda diariamente. O colaborador também. Então eu aprendi na prática que tem muita gente que ficou para trás e faz parte do processo, faz parte do jogo. Por quê? Porque foi uma pessoa que é desbravar o mato alto, que a gente fala no português claro, mas agora já na questão de processos, quando a gente já começa a ter mais maturidade, não consegue se adequar. E tá tudo bem. Tá tudo bem, não é que a pessoa é incapaz, mas não tem um fit mais naquele momento. Então aprender na prática mesmo. Gente que ficou, que foi importante no comecinho, mas agora não... A gente vê muito isso aqui na Boomitis. Semana passada a gente entregou um diagnóstico de uma CFO, altas habilidades, né? Para quem não sabe, né? Antigamente chamava de gênio, mas hoje a gente chama de altas habilidades. A gente detectou isso no processo de análise, né, e diagnóstico dela, né? Basicamente, só para te explicar, a gente olha onde a empresa está, né? Quais são os desafios de crescimento, e a gente avalia a liderança, sendo dos C-levels até a coordenação, enfim, para a gente entender o quanto que essa pessoa está alinhada de para onde essa empresa vai e o potencial dessa pessoa de crescer junto, que é o que você falou, né? De 0 a 10, de 10 a 100.
E ela, por incrível que pareça, uma pessoa extremamente inteligente, brilhante, eu diria, mas claramente para a posição de CFO não fazia sentido. Né? Não fazia sentido por N questões. E isso todos os dias, né? Por isso que eu estou falando aqui de CFO, porque toda semana a gente avalia não só CFOs, CMOs e etc., gerentes e tal, e a gente percebe isso. Ah, essa pessoa precisa ser desligada? Não. O que a gente entende? Que ela é uma especialista. Perfeito. E como especialista, ela vai ser brilhante dentro da posição. Porque é uma empresa que está crescendo horrores. Então, daqui a pouco, ela vai ter a posição ideal para ela operar bem. E o que de melhor ela pode entregar, Exatamente. não necessariamente E tem um desafio muito grande que a gente sentiu recente, é quando você começa a trazer cargos de liderança, né? Sim. Porque uma coisa que você tem, uma empresa pequena, né? 80 pessoas, mas quando éramos, até então, eram os founders. Sim. Então, o alto executivo são os founders, né? Então, a gente não se vê assim, a gente vê mão na massa com todo mundo. É quando a gente começa a trazer primeiro nível coordenação e supervisão, depois os gerentes. Recentemente trouxemos os primeiros heads da empresa. Não tínhamos heads. Sim. E aí a capacidade senhores, estamos aprendendo. A gente traz head para a empresa evoluir. Sim, para inclusive vocês poderem também nos ensinar. Claro, né? Perfeitamente. Exatamente. Eu falei, se for para eu pegar na mão de júniors aqui, não, isso a gente já fez bastante, né? Já aprendeu, a gente quer aprender e construir. Exato. Então, o que você trouxe do mercado 10, 15 anos? E isso é legal também, essa questão do founder, né? Também a gente avalia muito, às vezes, a sociedade. Né? Porque a empresa que saiu do 0 ao 10, aqueles founders estavam ótimos naquelas posições de C-level. Mas será que eles, do 10 para o 100 ou do 100 para o 1000, serão os mesmos founders? Porque uma coisa é você ser sócio, outra coisa é você ter um cargo executivo que tem uma expectativa em relação a isso. Então, acho que esse é um ponto interessante da gente pensar também, que não é porque você é sócio que isso te mantém numa cadeira de C-level. E a gente tem visto muito isso. Vários casos que a gente olha e fala assim, opa, olha, deixa eu te contar que talvez essa pessoa foi excepcional, mas assim... Agora... a gente não pode confundir os papéis, né? Eu não posso confundir o papel de sócio. Exato. Sócio é sócio, mesmo não estando na operação, vai continuar como acionista, é sócio. Só no papel. O founder e co-founders, que são pessoas que ajudaram a startar, e obrigatoriamente um founder e co-founder tem que estar no C-level. É até uma discussão que eu tenho com o Lucas. O Lucas já falou, o momento que eu não me senti apto, né, Lucas? Eu vou entregar a cadeira, não tem problema, eu quero a Food crescendo. Isso pode acontecer muito com empreendedores, né? Porque muito do que a gente vê e estuda aqui na Boom TV no dia a dia, o empreendedor, ele tem o quê? Eu edifico. Eu tenho uma ideia, eu boto esse negócio de pé. A maioria não curte tanto gestão. A maioria não curte tanto processinhos, tem uma alma meio caótica, né? E não quer dizer que ele não vá sustentar aquilo ou não vai evoluir. Mas em algum momento pode ser que, assim, ele não esteja mais afim de estar nessa posição de gestão. Fica chato para ele, né? Putz, caramba, eu tenho que ficar fazendo isso aqui. Não, talvez ele tenha que estar desenvolvendo o próximo produto que vai fazer a empresa sair do um faturamento X para 4X. Fica chato para ele, né? Exato. Vai ficar chato. Ele fala, não é isso que eu quero levantar, né? O primeiro... Exato, e eu acho que essa consciência, esses dias eu tava falando com a CEO, né? E aí eu falei assim, não, pode ser que um dia eu não queira mais ser CEO. Ela, mas eu nunca imaginei que você fosse me falar um negócio desse. Eu falei, mas é claro, eu adoro o produto. Eu adoro o produto, é o que me dá mais ter grande na companhia. E aí eu vou ficar presa, porque eu tenho que ser CEO. Não, de repente amanhã, não é agora a hora, mas e se amanhã eu quiser me dedicar integralmente a desenvolver produto? Claro. Se eu vou entregar mais assim para a companhia, por que não? Exato. Né? Então, acho que isso é um ponto muito interessante, né? E tem uma coisa que você comentou, Diego, também, é assim, primeiro, é muito difícil lidar, e eu pratico isso constantemente, isso eu posso dizer que eu evolui muito. Primeiro que você cria um apego a um negócio que visceral, você constrói. Né? A paixão, criador e criatura. Eu falo que a minha filha, e literalmente foi isso, a Food Save nasceu 3 meses antes da minha filha Isabela. Olha. Eu falo que eu tenho 2 filhas de 3 anos, literalmente as duas de 3 anos. E é muito legal. E se cria um laço muito grande. Mas eu vim trabalhando ao longo do tempo, nesses 3 anos, e com as outras empresas também, o desapego. Mas o desapego não é desleixo. A gente tem que separar muito bem. O desapego no sentido de que, como eu contribuo com quem está com o time, com a gestão, com os sócios, para que esse negócio perpetue, para que esse negócio vá para frente, sem a necessidade de eu ser centralizador, sem a necessidade de depender única e exclusivamente de mim. Então, isso é um papel praticado. E o que mata negócio é ego.
né? É você não ter a humildade de entender, olha, a partir do momento que o Lucas, beleza, ele teve uma ideia no papel, mas a Food tá aqui graças a vocês. Uma coisa Mas é um ainda post-it. tem muito tempo você Tem na chão, frente, tem isso é chão. muito Cabelo bom, não cara. tem, mas o Gosto resto muito tem. de O resto- você, a liderança. Eu hein? acho que é o ponto de chegar no momento de falar isso. Eu não cabe mais a mim. A empresa tomou um momento muito maior, não é o momento ainda, mas eu vou ser o primeiro, como exemplo, de falar, não precisa disso. Como N casos que existem. Ah, se numa cadeira de executivo já não cabe mais, não tem que ter isso. Fala o que é melhor para a empresa. Sim. O que eu falo constantemente é o Todo foco principal da mundo empresa. tem o que eu chamo de uma elasticidade, né? Seja cognitiva ou até do quanto você consegue se desenvolver, né? A empresa cresce rápido, você tem que ter uma capacidade de desenvolvimento rápido. Se a sua empresa cresce devagar, você talvez não precise ter tanta pressa. E aí eu acho que o ponto-chave é, se você consegue, à medida que a empresa vai crescendo e se desenvolvendo naquele pace, aquilo é desafiador, no entanto, te deixa numa zona de desconforto, porém eu consigo entregar Sim. e eu não prejudico o negócio, cara, tá perfeito. Agora, do momento que você começa a sentir que por mais que você corra, por mais que você desenvolva, você não entrega, talvez seja a hora de sair. E sabe o que é mais interessante? Essa semana eu bati um papo com o Paulo Camargo, ex-presidente lá da Espaço Laser, outro privilégio que a FoodSave me colocou próximo a ele ali, é um grande mentor. E uma das coisas que eu falo com ele, principalmente, é sobre liderança e tempo, gestão de tempo. Uma das coisas que eu fico muito aflito, vocês falaram agora há pouco, é o WhatsApp, né? A gente usa o Slack como ferramenta principal na empresa, que é um desafio, né? Time comercial nem se fala, então, que é terror do Slack, e o WhatsApp, e LinkedIn, e redes. E muitas vezes eu percebi isso, né? Parece que, nossa, você é um desleixado, né? Parece que você subiu na sua cabeça, né? Que você não quer responder. Gente, não é isso. É que realmente chegou num momento que eu começo a olhar. Se eu olhar só da porta para fora, que é um papel relevante que eu tenho como CEO da empresa, e deixar de olhar para dentro, opa, eu não tô olhando para a cultura, eu não tô cuidando de quem tá aqui, de quem tá chegando, Sim. mas eu também tenho um papel lá fora. Então eu tenho um desafio, eu leio muito sobre isso, sobre a gestão de tempo, tríade do tempo, então tem vários livros aí que eu vou me aprofundando, de como é que eu gerencio melhor, aonde a empresa precisa da minha energia e do meu tempo mais dedicado, né? Então isso é um desafio para mim. Falando do que a gente falou um pouquinho lá atrás, isso é desafiador para mim. Como é que eu organizo melhor esse tempo, sabendo que é prioridade e que não é, mas também dando... Falaram do chatbot, né? É o meu sonho fazer isso. E conseguir dar um direcionamento, né? Nesses temas, sabe? É porque as pessoas esperam respostas, né? Exato. Mas, ô Lucas, aí tem um ponto que eu queria trazer o gancho do empreendedor e do quanto a gente como empreendedor, eu, você, a Carol e os N empreendedores que a gente conhece se dedicam. Muitas vezes a gente conversa às 6 horas da manhã, a gente troca mensagem às 11 horas da noite. Até onde você acredita que isso é uma coisa necessária e importante? Até onde você acredita que isso é saudável também para o empreendedor? Essa esticada de jornada que a gente dá. Perfeito. Eu tenho... Isso consome muito, né? Eu tive uma fase no começo da Food muito conflitiva, porque eu estava morando fora do Brasil, vindo para cá, minha filha recém-nascida, e de saúde não estava muito legal, né? E foi quando eu falei, eu não vou esperar ter um piripaque para organizar isso. Mas tem hora que é necessário. É assim, tem momento que você põe o pé no acelerador, é all-in ou all-in. Não tem muito o que fazer. Porém, você tem que saber a hora de parar e tem que saber como organizar isso. Mas é difícil desligar, Diego. Nem que eu queira, eu não quero. Eu acho que tem que ter um momento de desligar, que nem eu vou ver minha filha daqui uma semana, é pai. A função é papai, a função não é CEO. Então é o tempo de dedicar com a minha filha. Mas eu não consigo. Empreendedor é isso, é o tempo todo, o ponto principal é a empresa, entendeu? É tudo que acontece, inclusive para pequena, né? Para minha filhinha lá de inspiração, então... E como é que você organiza com o teu time, agora que você vai lá, e eu sei bem como é que é, porque a gente tem um hiato, né? Um pequeno hiato do Lucas, e é super importante, você precisa também cumprir esse... Não é o papel, né? Vocação, ser pai é vocação. Total. E você é um pai maravilhoso com a pequena. Como é que você faz com o time? Como é que você distribui as tarefas? O que você, né, direciona e fala agora... Uma semaninha. Eu acho que, para ser bem sincero, acho que vai ser a primeira vez, a última foi um pouco mais equilibrada, mas é a primeira vez que eu consigo ir agora que a gente tem uma liderança, porque a confiança nos sócios plena de tocar a operação, já está atribuído isso, mas de ter líderes agora na empresa tocando. Ou seja, o papel do líder
é se desvincular cada vez mais e dar autonomia para o time, né? Eu tenho que ser dispensável, né? É então, isso, inútil. Eu tenho que ser um quanto mais inútil. inútil, melhor. A ponto, porque se todo mundo estiver me acionando para todos os problemas, o problema sou eu, o problema não é a empresa e eu estou contaminando. Então eu tenho que ser dispensável e inútil mesmo. Então eu acho que isso a gente veio ganhando capacidade. Primeiro, de delegar, de trazer as pessoas corretas, adequadas, colocar nas cadeiras corretas, hoje com os heads, com os coordenadores, com os gerentes, para a operação fluir. Mas é o que eu te falo, eu tô lá, tô me dedicando, mas assuntos relevantes, extremamente importantes, que a gente sabe que mudam o patamar da empresa, você tem que estar ativo, né? Você não pode simplesmente se desconectar. Mas tem muito de respeito, né? De bom senso dos demais, e é uma coisa que eu aprendi a valorizar. O sócio viajou, os colaboradores... É férias, meu amigo. Desliga tudo. Desliga. E aí tem uma coisa que eu gosto de falar. Tem a época do WhatsApp, né? Agora o pessoal pede permissão para te ligar. Oi, Lucas, desculpa, posso te ligar? Eu falei, não, mas telefone, até onde eu sei, foi criado para isso, né? O WhatsApp veio depois. As pessoas pedem permissão para ligar. Eu falei, não, ligue primeiro e eu te respondo. E aí eu falei com eles, se é algo emergencial, ligue. Ao invés de mandar o WhatsApp que tem 800 mensagens, me ligue, eu vou ver, opa, fulano está ligando. Tudo bem, Diego? Pronto. Em 5 minutos eu evito 30 e-mails, 40 trocas de mensagem, um Slack, acabou. Então, esse é um ponto também que tem que praticar diariamente isso. Muito bom. Lucas, super legal. Assim, primeiro que eu já vou testar, né? Boa. O FoodSave, não Melhor conhecia. Muito obrigada por você ter vindo aqui, super inspirador a história. Queria que você deixasse, assim, palavras finais, né, para quem está nos assistindo, sejam empreendedores, líderes, enfim, que se conectassem, assim, com a tua verdade, com aquilo que você faz, né, um conselho, vamos dizer assim. Maravilha. Primeiro, obrigado, prazerzaço, obrigado pelo convite, Carol, te conhecer, obrigado, Digão. O Brasil tá cheio de problema, o mundo tá cheio de problema. A gente vive num celeiro de empreendedores, de criativos, e que realmente a gente tem a oportunidade de transformar o mundo. E eu coloco a sua prova viva disso, de falar quando era uma sacolinha, hoje 500 mil de sacolas, e a gente fala, puxa, é possível. É possível. 500 mil mês, tá? É isso. Então, é possível. Então, apaixone-se pelos problemas que a gente tem no nosso país, olhando para a sociedade, considerando a maioria que estará nos ouvindo aqui privilegiados de terem acesso a essa informação, a esse conteúdo, mas de terem a capacidade de mudar o ponteiro do nosso país, porque ainda tem muita desigualdade, tem muita injustiça aqui, e ninguém melhor e única exclusivamente, porque não é Estado, não é política, não é governo, mas são os empreendedores, são os brasileiros que são capazes de mudar o ponteiro do nosso país. Não só disso, mas como referência para as futuras gerações também. Então esse eu acho que é o melhor conselho que eu posso dar. Maravilha, excelente conselho. Super, super obrigada. Obrigada, Diego. Obrigado, Rondon. Carol. Obrigado, e a gente Lucas. Se vê até a próxima. Obrigadão. Prazer, um abraço. Valeu.